Boa noite, todo mundo. Bem-vindos à primeira palestra da noite. A gente vai dar seguimento à nossa programação com a palestra Neuropsicologia e Transtornos do Neurodesenvolvimento. A nossa convidada especial é Keila Paula Pereira Chaves. Ela tem graduação em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, especialização em Neuropsicologia com reconhecimento do título pelo Conselho Regional de Psicologia, concedido pela Faculdade de Medicina da USP. Tem especialização em TDAH e Dislexia pelo Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC. Tem graduação em Pedagogia no Instituto Superior de Educação Alvorada Cruz. É profissional atuante no Instituto ABC, WRW e Companhia, com enfoque em avaliação neuropsicológica. Aquela é psicóloga, neuropsicóloga e pedagoga há 14 anos na área clínica de avaliação, autora de capítulos de livros e palestrante nas temáticas de avaliação neuropsicológica e dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, uma salva de palmas para a Keila. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar essa noite aqui com vocês. Meu coração sente de alegria, da gente conseguir ter essa oportunidade de trocas, de somar conhecimentos e as nossas experiências. Então, muito obrigada pela Unip, por todos os organizadores, professores, por todos que organizaram essa semana linda aí para nós. E já aproveitando para parabenizá-los, profissionais que estão aí já nessa caminhada de formação, pessoas que estão nesse processo de conhecimento, de formação. Então, parabéns pelo nosso dia, pela semana linda e por todos os dias aí de luta, de estudo, de desafio que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia. Então, muito obrigada. Prometo que eu não vou cantar, porque senão, não chegaria aos pés aí das meninas que encantaram a nossa noite lindamente. Venho trazer um tema dentro da nossa psicologia aqui para vocês, que é a neuropsicologia, e venho pincelar um pouquinho aqui sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? E fico à disposição, no finalzinho da aula eu coloco o meu contato, meu e-mail, meu telefone, eu fico inteiramente à disposição do que vocês precisarem, tá bom? Tenho uma deficiência tecnológica muito grande, possivelmente vou me atrapalhar muito aqui com vai para frente, vai para trás, acende a luz. Vocês me perdoem, mas vamos caminhar aqui. Então, quais são os temas que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho? Primeiro, explorar um pouco o que é a neuropsicologia. Tudo bem, faz de conta que ela fala. O que é a neuropsicologia? Então, alguns de nós, a gente já, de repente, até pode ter experiências, já estudamos aqui sobre o assunto, possivelmente já tivemos aulas, Então, trago aqui um pouco do conceito para a gente conversar. E depois, estendendo aqui sobre o que é a avaliação neuropsicológica e quais os objetivos da avaliação. Trago também um pouco da estrutura da avaliação neuropsicológica, que muda um pouco quando a gente avalia criança, adulto ou idoso. Eu trago o foco da avaliação infantil, tá bom? Um pouquinho das funções cognitivas que a gente avalia na avaliação, e aí a gente finaliza com os tipos de transtorno do neurodesenvolvimento, que acabou de ser atualizado agora os critérios diagnósticos no DSM-5-TM, que saiu no início do ano para a gente, tá bom? Aqui eu tentei gerar um código de acesso à aula, caso vocês tenham interesse. Se vocês quiserem tentar o acesso, como eu falei que eu tenho uma dificuldade tecnológica, que fique só entre nós aqui, essa informação. Se vocês não conseguirem, eu peço desculpas, mas as meninas já me contaram que elas serão disponibilizadas depois para vocês, tá bom? E se conseguirem, me avisa se deu certo.
Deu? Não. Então as meninas disponibilizarão para vocês, tá bom? Então vocês conhecem neuropsicologia? Quem conhece? Levanta a mão. Bastante. Quem já fez a avaliação neuropsicológica? Olha que legal. Então vou tentar passar um pouquinho aqui para vocês da minha paixão, né? Eu me encantei pela neuropsicologia logo após ter terminado psicologia e realmente é um campo de muito estudo, mas muito amplo e de muitas possibilidades. Espero conseguir somar um tanto aqui com as informações para vocês. Então a neuropsicologia, ela é uma especialidade depois que a gente faz a graduação em psicologia, a graduação clínica, tá? Ela é uma especialidade normalmente aí de 2 a 3 anos, que nos dá o título de neuropsicólogo, tá? Ela é uma ciência, então, que se dedica a estudar a função e as disfunções cerebrais através do comportamento. Então, é um instrumento que a gente consegue entender através do comportamento, através do desempenho, as funções cognitivas. Então, na verdade, muitos autores falam que ela faz essa relação entre comportamento e funcionamento cerebral. Então, a gente pode pensar que a avaliação neuropsicológica ela é uma ferramenta. É uma ferramenta particularmente para a gente tentar entender os diagnósticos diferenciais. Então, a avaliação neuropsicológica ela traz informações importantes para a gente pensar, né, em hipóteses diagnósticas e ajudar aí o médico, todo o segmento da área da saúde, né, a encontrar o diagnóstico se houver. Né? Então, ela contribui com esses dados, trazendo para a gente informações sobre o funcionamento cognitivo dessa pessoa, sobre o funcionamento emocional e comportamental também. Tá? Então, ela é considerada uma avaliação funcional do cérebro. Acho muito importante a gente pensar que a avaliação neuropsicológica ela não se resume em testes, que é o que mais a gente escuta por aí, né? Muitas vezes a avaliação neuropsicológica se resumindo ao QI, né? Se o QI está alto, se o QI está baixo, se está na média. Claro que esse mapeamento do QI ele tem uma importância dentro da avaliação neuropsicológica, mas ele não pode ser visto de forma sozinha. Assim como os testes, os instrumentos que a gente utiliza, eu vou mostrar mais aqui à frente para vocês, eles não podem ser analisados de forma isolada. Isso não é avaliação neuropsicológica. Tá? Isso a gente percebe que está muito banalizado e a gente precisa defender, né, que é muito mais que isso. Nosso raciocínio clínico ele é muito soberano e toda essa importância da nossa análise, do nosso raciocínio, ele é muito importante. Uma vez eu atendi um paciente que ele me ligou. Ele falou, Keila, preciso agendar a avaliação, tal, preciso agendar com você. Eu falei, nossa, ele estava muito, né, angustiado. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, eu fui diagnosticado com uma depressão muito grave. E aí eu falei, poxa, né, passa o contato do seu médico para mim, para eu já fazer essa ponte com ele, e a gente marca assim para iniciar. Ele falou, não, eu preenchi um questionário pelo Google. Aí eu falei, ai meu Deus, o que você pensa aqui que eu falo agora? Porque a gente viu muito, né, escalas, inclusive, que levam o nome de escala na internet e as pessoas vão preenchendo aquilo. E é igual quando a gente escuta a palestra de saúde, que a gente acha que a gente tem tudo, né? A gente fala, ai, acho que eu tenho isso, ai, eu tenho isso, ai, eu sinto isso também. Então, é muito importante a gente trazer essa consciência, essas informações para os nossos pacientes, né, para os nossos conhecidos, de que não é assim que funciona. A gente sabe a complexidade que é o ser humano, né, para a gente preencher um questionário e a gente chegar no diagnóstico. Então, a gente utiliza entrevistas, a gente utiliza instrumentos neuropsicológicos e psicológicos validados, padronizados, normatizados pelo nosso conselho, está lá no SATEPS, os instrumentos que nós somos autorizados e que são favoráveis, que são científicos, que têm pesquisas e que são específicos para uso, tá bom? O questionário do Google não está lá no SATEPS não, né? Só entre nós aqui.
Então, é muito importante a gente pensar que muitas coisas fazem parte da avaliação neuropsicológica, inclusive a observação lúdica, né, com a criança, esse contato na sessão. Então, não se resume em teste, tá? Tudo bem? Então, resumindo, né, a gente pode pensar que a avaliação neuropsicológica é o mapeamento das funções cognitivas e o mapeamento dos aspectos emocionais. Isso ocorre separado? Nada separado, né? A gente brinca, é tudo junto e misturado. Então, a gente separa de uma forma bem didática, mas a gente sabe que nós somos esse todo aí, e é claro que uma coisa vai interferir e influenciar na outra, tá? Aqui a gente já comentou, né, da importância da gente pensar nos instrumentos que são padronizados, que são normatizados, e existem instrumentos para cada faixa etária. Inclusive tem profissionais, colegas nossos, que só avaliam crianças e adolescentes, outros que só avaliam adultos e outros que só trabalham com idosos, tá? Então a gente tem instrumentos específicos e isso é muito importante da gente levar em consideração exatamente para não banalizar. Então, como funciona a avaliação neuropsicológica? Né? Primeiro, a gente tem um encaminhamento. Esse encaminhamento ele pode ser médico, né, solicitando avaliação por alguma hipótese diagnóstica, né, por algum motivo, mas ele também pode ser feito pela equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, pode ser feito pelos nossos colegas fonos, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais. O encaminhamento ele não é específico do segmento médico. E muitas famílias acham que precisa do médico encaminhando, não precisa. Inclusive, depois da pandemia, o que vocês acham que aconteceu? As escolas passaram a encaminhar as crianças. Olha que bacana, né? É claro que elas encaminham com o olhar. Olha, está com dificuldade de aprendizagem, né? Está com dificuldade comportamental. Ali na anamnese a gente vai conversar com essa família, a gente vai começar a entender, mas é muito importante esse olhar da escola, esse olhar da família, né? Inclusive, muitas famílias passaram a procurar o atendimento. Depois da pandemia, muitos pais passaram a ficar muito mais tempo ali com os filhos, né? Inclusive fazendo as atividades, fazendo as tarefas online ou tentando fazer as tarefas online, né? Que em alguns casos foi muito difícil essa rotina. E muitos pais passaram a perceber a dificuldade dos próprios filhos e tentar buscar ali o que seria possível para ajudar, chegando numa avaliação neuropsicológica. Tá? Então, primeiro precisa ter um motivo, né? Que seria o encaminhamento. E quando chega para a gente, no caso aqui, como a gente está focando na avaliação infantil, tá? A gente tem uma primeira conversa com esses pais, às vezes junto, às vezes separado, e muitas vezes vem a avó, muitas vezes vem um tio, uma tia cuidadora. E esse momento a gente fala que é 50% da avaliação, né? Então, quem põe o peso só lá nos testes, a gente, né, fica equivocado. Esse momento da anamnese é um momento muito importante, onde a gente entende todo o histórico de vida dessa pessoa, dessa criança. A gente entende a queixa, né? Então a gente precisa saber de onde começaram as dificuldades. É uma dificuldade pregressa, começou lá desde pequenininho. A gente detalha os sintomas, o que essa família está percebendo, né? O que eles estão sentindo, o que está preocupando dentro do desenvolvimento dessa criança. Então a gente busca o histórico gestacional, o histórico neonatal, o histórico de desenvolvimento. Então, muitas questões que acontecem lá no parto, algumas intercorrências, anóxias, muitas questões ali naquele período neonatal, eles são imprescindíveis depois para a gente conseguir entender alguns quadros. Então, por isso que a gente fala que essa anamnese é muito importante, esse detalhamento. A gente também investiga o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, teve uma classe de fala, de linguagem. Poxa, se essa criança falou com 6 anos, já acende aqui uma luzinha para mim de linguagem, né? O que houve para ter esse atraso de linguagem, esse atraso de fala? Os marcos, né, do neurodesenvolvimento para andar, para falar, o desfraude,
o histórico de saúde, se essa criança, se essa pessoa toma medicação, se já fez internação, cirurgia, né? Atendi uma vez uma criança que, na verdade, chegou para mim com dificuldade na aprendizagem, né? Veio por encaminhamento da escola. E na primeira sessão eu achei muito estranho essa criança se aproximando muito do papel e lateralizando assim com aquele olhar periférico, sabe? E aí eu pedi para a mãe passar muito calma. Falei, olha, vamos fazer um exame da acuidade visual, né? Essa criança tinha 7 graus de miopia. Então, para a gente perceber o quanto é importante, né? Eu falo que sozinha a gente não vai para lugar nenhum. Então, é uma parceria com essa família, colher o máximo de informações, a nossa observação e essa parceria com a escola para a gente entender esse todo. Então, vem com diagnóstico de transtorno de aprendizagem, mas era miopia, né? E aí a gente vai traçando a limitação. Oi? Ai. Então vamos lá. Então nós estávamos comentando a importância de todos esses dados que a gente colhe com a família, né? Então a parte do sono, a parte da alimentação. Sabe o que está acontecendo? O que acontece hoje com as nossas crianças com relação ao sono? Né? O que passou a acontecer depois da pandemia? Então a gente está percebendo uma privação de sono muito grande. Então quando a gente pergunta para a mãe, que hora que ele dorme? Ela fala, umas 2 da manhã. Eu fico pensando, 2 da manhã e acordo às 6 para ir para a escola. Né? Então, na verdade, se a gente pensar que o sono faz parte do desenvolvimento, a gente está entendendo que essa criança ela está tendo uma privação, um déficit muito importante. Vai interferir no funcionamento dela cognitivo? Vai interferir. Essa criança, como que ela vai ter um foco atencional no outro dia? Né? Como que ela vai ter a motivação para aprender, para fazer a lição, para interagir com a professora? Então, tem crianças chegando com diagnóstico de TDAH e quando a gente faz uma higiene do sono, quando a gente corrige essa parte, o TDAH desaparece. Ou, na verdade, ele nunca existiu, tá? Então, acaba sendo muito importante a gente coletar esses dados de forma detalhada e a gente, mais uma vez, tentar entender esse todo, tá? Depois a gente parte, depois dessa primeira coleta, a gente parte com as sessões, né, com a criança. E nas sessões a gente vai utilizar os instrumentos que eu comentei com vocês, né, padronizados, instrumentos lúdicos. Quando há necessidade, a gente pede áudio, a gente pede oftalmo, a gente pede exame do processamento auditivo, tudo isso vai fazendo parte da avaliação. A gente solicita relatórios externos dos profissionais que acompanham, relatório da escala. Por que isso é importante? Porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Então é muito importante essa parceria, a gente entender esse contexto, tá? Normalmente aqui sou eu, tá? Eu entro em contato com a escola, eu faço reunião clínica com a escola, com os profissionais. Vejam, existe um caminho, né? Existe um caminho e toda uma linha de raciocínio clínico, de compreensão para a gente conseguir trilhar o passo a passo da avaliação, tá? Depois a gente analisa, né? Faz o relatório e chama essa família para a devolutiva dos resultados. Né? Esse é um momento muito importante, que é onde muitas vezes a gente tem que acolher, a gente tem que orientar e direcionar. Né? A gente sempre fala que é muito mais importante que um diagnóstico, porque às vezes existe um
nome e às vezes não existe o nome. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Né? Muitas vezes mais importante do que a gente ter o nome é a gente conseguir direcionar os atendimentos, as intervenções que aquela pessoa e que aquela criança precisa, tá? E aí é bacana a gente fazer sempre um retorno para a escola. Ela não contribuiu conosco durante o processo? Os profissionais também não contribuíram? Então é muito bacana a gente também dar esse retorno. E o que a gente observa é que as escolas precisam, elas pedem, elas solicitam essa parceria, né? E essa orientação acaba contribuindo muito ali naquele dia a dia, na aprendizagem, na socialização e na rotina da criança, tá? Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho, né, de uma forma bem sucinta também, as funções cognitivas que a gente avalia na avaliação neuropsicológica. Tá? Então, as funções que o nosso cérebro exerce, né, atenção, todos os tipos de atenção, a gente avalia, memória, todos os tipos de memória, as funções executivas, né, nosso filezinho mignon aqui do cérebro, nossa organização, planejamento, sequenciamento de tarefas, um rastreio das funções motoras, né? Porque se aquela criança apresenta alguma dificuldade motora no meu rastreio, eu já vou encaminhar para o profissional de segmento, para físio, para PO, para psicomotricista, tá? A gente também faz avaliação, né? Um rastreio das paraxias, na velocidade de processamento da informação, das funções visoperceptivas. Então, essas, né, são as funções cognitivas que a gente consegue mapear e avaliar ali dentro da avaliação neuropsicológica através dos nossos instrumentos e de toda a observação clínica que a gente faz, tá? E quando a gente avalia essas funções cognitivas, é possível a gente chegar nesse potencial cognitivo, nesse potencial intelectual, o famoso QI, né, que a gente também escuta muito. Mas é muito importante a gente dizer que o QI, ele é muito mais que aquele númerozinho que a gente vê ali, né? É muito importante a gente entender por trás desse número. Então, ele também não é visto de forma estanque, tá? E o Wechsler, ele define muito bem essa questão do QI, desse potencial cognitivo para nós. Ele fala, né, que esse potencial cognitivo é a nossa capacidade global de pensar, de raciocinar, de abstrair, de compreender, de criar estratégias, né? Então o Wechsler vem dizer para a gente que o QI é muito mais do que o nosso potencial de raciocínio. Ele vem dizer que a nossa inteligência, ela precisa ser aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então veja, né, já desde essa época a gente já começa com um construto de inteligência bem mais amplo, né? E ela veio de lá para cá se ampliando muito mais, né? Então ele traz esse funcionamento intelectual dentro de um fator G de inteligência, que é esse potencial aí de raciocínio, de abstração e de compreensão de uma forma efetiva, tá? São esses os instrumentos que a gente utiliza dentro da avaliação neuropsicológica para rastrear esse QI, para mapear esse potencial cognitivo. Tá? Coloquei embaixo as idades, porque lembra que eu disse a vocês que isso vai mudando, os instrumentos conforme a faixa etária. Então a gente tem as escalas Wechsler, né? Acho que muitos de vocês já viram, muitos a gente vê na graduação, né? A VISC, a VAIS, o VASI, agora a gente tem o não verbal, e esses embaixo são instrumentos não verbais que a gente também utiliza. Tá bom? Nós poderíamos ficar aqui muito se a gente conseguisse desmembrar, mas trouxe de uma forma bem global para apresentar para vocês o que a gente utiliza, tá? E aqui são os nossos instrumentos psicológicos. Quais são eles? Então a gente utiliza escalas, inventários, de novo, padronizados, normatizados, tá bom? A gente também utiliza observação comportamental, a gente também utiliza a interação lúdica com a criança, para a gente tentar entender esse brincar, essa simbologia, essa funcionalidade do brincar. A gente fala que o brincar é a organização do pensamento infantil, né? A organização e a estruturação. E eu também utilizo, por conta
da minha abordagem, aí é de cada um, né, os testes projetivos, tá? E também os dados da história clínica dessa criança. Muitas vezes ela já fez acompanhamento psicoterapêutico, né? Então, de novo, a gente vai reunindo e alinhavando todas essas informações. Vocês acham que os aspectos emocionais, eles podem interferir nas funções cognitivas? Sim, exatamente. O que a gente, e muito, né? E muito. O que a gente vê hoje, né? Já tive muitas crianças, de novo, que vêm com diagnóstico de TDAH. Teve uma que veio, inclusive, já com medicação, e essa criança, ela estava num quadro depressivo na infância. Então, esse cuidado que a gente fala e esse olhar, né, que além dos números. Então, assim, muitas vezes esses sintomas, eles são muito parecidos, eles se sobrepõem, né? E a avaliação neuropsicológica, ela ajuda a gente a entender o que está servindo de base para essa sintomatologia. Né? Então, a criança realmente estava irritada, agitada, desatenta, não terminava a lição, na verdade nem queria fazer, né? Segundo os pais, agressiva, com comportamento agressivo, e veio com a queixa da escola da desatenção. Então passou com o neuro fechou o diagnóstico de TDAH, mas graças a Deus pediu avaliação. Então fechou o diagnóstico, pediu avaliação. E quando chega na avaliação, a gente vê que as funções atencionais, as funções minésticas ali preservadas, que na verdade era um quadro de base dentro, né, dessa questão psicológica, desses aspectos emocionais dela. Tá? Então interfere e a gente sabe que não tem idade. Depois da pandemia eu recebi também muitos idosos que o geriatra, o neuro, também achando que eles estavam entrando em processo demencial, pedindo para que eu investigasse, né, transtornos neurocognitivos, Alzheimer, né, e na verdade também não era. Então a gente sabe o quanto esses aspectos emocionais interferem sim no nosso rendimento, no nosso desempenho, no nosso funcionamento cognitivo, e o contrário também é muito verdadeiro. Né? De novo, a importância do nosso olhar, de novo, a importância de todas essas informações, de uma avaliação criteriosa, detalhada, profunda, séria, para a gente conseguir entender o que está acontecendo com aquela pessoa, com o nosso cliente, com o nosso paciente, e conseguir auxiliá-lo de uma forma efetiva, não é isso que a gente deseja? Né? Ou encaminhar para tratamentos e encaminhamentos assertivos também, que possam ajudá-los de fato. Aqui, né, se a gente pensar, aqui uma criança com déficit atencional, faz de conta, e baixo rendimento acadêmico, agitação e irritabilidade, né? Qual tipo de hipótese a gente pode levantar para ela? Então, trouxe aqui uma depressão infantil, ansiedade, TDAH e uma alteração do sono. O que a gente escuta hoje? Ah, todo mundo é ansioso? Ah, todo mundo tem déficit de atenção? Né? O que eu falo para as famílias? Todos nós temos ansiedade, sim. Mas nem todos nós temos transtorno de ansiedade. Né? Todos nós temos falha de atenção? Sim, mas nem todos nós temos TDAH. A gente esquece a chave, o celular, esquece onde pôs o sapato, né? O povo dando risada, acho que tem gente se encontrando. Mas a gente tem Alzheimer? Não, a gente não tem. Muitas vezes a gente pode ter uma sobrecarga de coisas, né? Muitas tarefas, e ali a gente pode esquecer. Mas é muito importante a gente pensar o que é uma dificuldade e o que é um transtorno. Tá? Vamos congelar essa informação que eu trago para vocês um pouco mais à frente. Se nós pensarmos nesses sintomas que a família traz para a gente, olha, está acontecendo isso, isso, pode ser qualquer uma dessas coisas aqui, ó, qualquer uma dessas situações. Pode ser sim uma depressão infantil, pode ser sim uma ansiedade, pode ser um quadro de TDAH, né? E pode ser uma alteração de sono e pode ser muito mais, né? Dali a nossa importância mais uma vez, tá bom?
Aí trouxe um pouco aqui para vocês também sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, porque na verdade é o que mais a gente recebe quando a gente trabalha com criança. São queixas relacionadas aos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então lá no nosso DSM-5, que atualizou agora, por isso que está PR, por conta dessa revisão, tá bom? A gente tem lá a definição, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento e o que fica mais importante para a gente pensar, que são quadros, são patologias que necessariamente precisam começar onde? Lá no neurodesenvolvimento, tá? Então a gente brinca, né? A gente não pode ficar autista na pandemia, TDAH na pandemia, né? A gente não pode, isso tem que começar com uma sintomatologia lá atrás. A gente ficou assim, estressado, deprimido, ansioso, isso deu. Né? Mas a família chega pra gente e fala, nossa, ele passou a ter sintomatologia dentro do espectro do autismo na pandemia, e a pessoa tem 16 anos. Né? Então a gente já vai excluindo ali, porque para ser um transtorno do neurodesenvolvimento deve ser claro para nós. O prejuízo, os sinais e os sintomas precisam iniciar lá no neurodesenvolvimento, tá bom? E o que são os transtornos do neurodesenvolvimento? Então, são déficits, né? São dificuldades, prejuízos nesse desenvolvimento e que pode trazer aí um prejuízo pessoal, social, acadêmico, né? E quando a gente cresce até profissional também, nos relacionamentos, tá? E lá traz para nós, né, a informação de que esses déficits, eles podem ser limitados e específicos, como, por exemplo, os transtornos de aprendizagem, né, a dislexia, a descalculia. Eles podem ser déficits globais. Então, se a gente pensar numa deficiência intelectual, nós temos déficits globais, né? E eles podem ter, por exemplo, podem ser específicos e podem ser globais. E podem ter, por exemplo, uma área afetada, por exemplo, as funções executivas, no caso do TDAH. Tá? Então, eu tenho um professor lá na faculdade, que é o Dr. Rubens, que ele fala, não existe transtorno sem prejuízo. Então, se a gente pensar num transtorno, numa definição de transtorno, precisa ter uma dificuldade, mas que traga prejuízo funcional para aquela pessoa. Tá? No caso de crianças, por exemplo, o prejuízo acadêmico, o prejuízo social, tá? E a gente tem que pensar em dois fatores importantes, né? A presença de sintomas e as funções prejudicadas. A gente pode ter dois transtornos no neurodesenvolvimento ocorrendo junto. Quando a gente pensa num quadro de TDAH e num transtorno de aprendizagem, por exemplo, eles podem ser comórbidos, tá? Quando a gente pensa no autismo e numa deficiência intelectual, pode ser comórbido também, tá? Mas a gente também pode ter um transtorno do neurodesenvolvimento comórbido com transtorno mental. Então a gente pode ter um quadro de TDAH e um TOD junto, que é o transtorno opositor desafiante. A gente pode ter um quadro de TOC junto com o TIC. De novo, a gente consegue ter sintomas comórbidos, tá? No DSM, ele vai trazendo para a gente os quadros que podem ocorrer juntos e os quadros que não podem ocorrer juntos. Então, lá fica bem específico. E aqui são todos os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? A gente não vai conseguir esmiuçar cada um deles, mas a gente sabe que a gente tem a deficiência intelectual, que no DSM-5-TR ela passa a ser transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, se vocês escutarem TDI, a gente está falando do transtorno do desenvolvimento intelectual, que é a deficiência intelectual, tá? A gente tem os transtornos da comunicação, que entra a linguagem, fala, fluência, o transtorno da comunicação social pragmática, tudo isso está dentro da comunicação. Transtorno do espectro do autista, o TDAH, os transtornos de aprendizagem, os transtornos motores. Então, são esses quadros que fazem parte do neurodesenvolvimento. Lá no DSM, a gente encontra todos os critérios diagnósticos, sintomas de diagnóstico diferencial. Na verdade, o DSM é o nosso manual para a gente tentar
quadro. Hoje a gente consegue encontrar o DSM em PDF, tá? Já foi traduzido, veio a vendas e a gente consegue em PDF, tá? Lembra que eu pedi para compilar a nossa informação sobre o que é dificuldade e o que é um transtorno? Então vamos pensar assim: porque eu tenho tristeza, porque eu sinto tristeza, eu tenho um quadro depressivo? Não, né? Tristeza é o meu sentimento, eu posso ficar muito triste várias vezes ao dia, e isso até me impedir de algumas coisas, mas não ser uma depressão, não ser um transtorno depressivo, tá? Eu posso ficar ansiosa? Posso sim, todos nós sentimos ansiedade. Para alguns ela fica mais aumentadinha, para outros menos, isso também acontece, mas nem todos nós temos transtornos ansiosos. Então essa é a diferença da gente ter uma dificuldade ou ter até uma sintomatologia mais aumentada e a gente realmente ter um transtorno, tá? Então assim, a dificuldade, normalmente ela tem um fator externo, normalmente ela não tem alterações neurobiológicas, e essa manifestação, ela é temporária. Então, a criança fica com dificuldade de aprendizagem porque mudou de escola, porque trocou a professora, porque ela tem mais dificuldade na matemática mesmo, né? Mas, não necessariamente, ela tem um transtorno de aprendizagem. Então, esse é um ponto muito importante para a gente pensar e fazer essa diferenciação. Senão, realmente, a gente vê o que a gente encontra por aí, né? Tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo é transtorno ansioso e nem sempre é esse o caminho, tá? A gente percebe dos transtornos, né, quando a pessoa tem de critério para um transtorno e fecha o diagnóstico, a gente percebe realmente prejuízos funcionais, na verdade disfuncionais, para a vida dela, né? Então a gente percebe inclusive prejuízo em várias áreas, tá? Por que ali na dificuldade a gente tem assim, não necessariamente é uma alteração neurobiológica, porque a gente sabe que os transtornos, normalmente eles são alterações neurobiológicas, tá? Então a gente sabe inclusive da carga genética que ele tem. Então, quando a criança chega com dificuldade de aprendizagem, a primeira coisa que a gente investiga é se os pais tiveram dificuldade de aprendizagem. Porque muitas vezes, né, não tiveram oportunidade de um diagnóstico. Então, a gente investiga esse fator genético. Tá? Esse fator genético, ele acaba tendo um peso muito importante. Tá bom? Uma vez eu atendi uma família que entrou em contato comigo e marcou um horário. Queria fazer avaliação e tal. E aí, quando chegou na anamnese, naquela primeira consulta, o casal falou assim: não, doutora, eu queria marcar 3 avaliações. Aí eu falei, mas como assim? Não, porque a gente tem 3 filhos. Aí eu, E o médico está achando que os 3 são disléxicos. Eu falei, nossa, mas os 3 disléxicos? Aí ele falou assim, porque eu e a minha esposa, nós somos disléxicos. Aí ele ainda brincou, falou, a gente se conheceu num fórum de dislexia. Aí eu pensei, eu falei, ai meu Deus do céu, a gente sabe que a gente tem muitos CIDs, né? Mas aí eu pensei, eu falei, a gente tem que procurar em outros fóruns, né? Então se a gente tem TDAH, a gente pode até ir na bandeira do TDAH, mas ir em outros fóruns para dar uma misturada, né? Mas só pensei, óbvio, eu não falei. Então olha o peso genético daquela família. Os dois pais com diagnóstico de dislexia e os 3 filhos com dificuldade, aí foi o médico numa tacada só, né? E o médico pediu avaliação para os 3, né? Então, brincadeiras à parte, o quanto essa carga genética e esse fator genético, e a gente investigar tudo isso acaba sendo um fator importante também para a avaliação, tá? Aqui a gente vai cair na importância do tratamento, né? Então, quando eu falei lá no início que é muito mais do que um diagnóstico, nem tudo é diagnóstico, né? Mas na importância da gente entender esses sinais, entender a necessidade, entender os sintomas, a gente cai exatamente aqui, né? Na importância da gente conseguir direcionar um tratamento assertivo para essa pessoa, né? Seja criança, adulto, adolescente ou até mesmo os idosos, né? Então a gente tem essa possibilidade de melhorar essa qualidade de vida,
de ajudar nesse desenvolvimento das relações sociais saudáveis. A gente está vendo cada vez mais as relações sociais serem muito abaladas, né? A gente tem adolescentes que não estão saindo de casa, né? E muito depois da pandemia a gente vê esse número aumentando. Trabalhar autonomia, autoconfiança, né? Então, assim, não é super legal a gente lidar com as nossas dificuldades, né? Quem ama isso? Eu não sei falar inglês, deixa eu falar muito inglês. Não, se eu não sei falar inglês, eu não quero nem saber de inglês. Esse é o instinto humano, né? A gente tentar se esquivar, tentar recuar. Então, trabalhar essa autoestima, a gente fazer com que essa pessoa entenda que ela não tem só dificuldades, que ela também tem habilidades, que também existem possibilidades, né? Então, é o nosso papel e acaba sendo um papel muito importante, gente, assim, muito transparente com vocês. Muitas vezes, esse nosso papel ele acaba sendo muito decisivo, né? Principalmente ali na vida das crianças, que muitas vezes tem um desenvolvimento todo pela frente, mas que fica fadado a um fracasso, a uma dificuldade ou até mesmo a um diagnóstico. Então é muito nosso papel a gente conseguir abrir essas possibilidades, né, e auxiliá-lo nesse processo de desenvolvimento. Tá? Eu trabalho numa equipe, estou finalizando já, tá bom? Vocês sustentaram muito bem a atenção nessa noite geladinha, estão de parabéns. Então, eu trabalho numa equipe, né, no núcleo, no ambulatório de neurologia da Faculdade de Medicina do ABC, e lá a gente tem uma equipe que eu queria trazer para vocês a possibilidade do trabalho interdisciplinar e multidisciplinar. Então, lá a gente avalia crianças com dificuldade de aprendizagem e as crianças passam por todos esses profissionais na avaliação. Então, na verdade, é o sonho de consumo, né? A gente conseguir ter essa possibilidade, que pena que a gente está lá no miolo, mas a gente espalha esse trabalho e essa possibilidade para os profissionais que a gente conversa, né? Da gente conseguir se unir com os nossos colegas, se unir com os segmentos, né, que acaba contribuindo muito cada vez mais para esse olhar de todo, tá? E trouxe para vocês também para sortear um material, né, que também foi construído por duas profissionais lá do ambulatório. Eu acho que vocês encontram, né, bastante desse conjunto de cartas, alguns trabalham sentimentos, habilidades, né? Esse banário ele trabalha a parte social, é um trabalho de intervenção e de rastreio, que a gente pode usar com crianças e adolescentes, né? E a gente consegue entender muitas coisas do contexto escolar, muitas questões ali emocionais, e eu trouxe, né, no sorteio, e também fico à disposição caso vocês tenham interesse de conhecer, para a gente conseguir compartilhar o material, tá bom? Aqui, né, fica um carinho aí mais uma vez para vocês da importância, né, do que a gente está escolhendo enquanto estudo, muitos de nós até enquanto profissão já, né, a nossa responsabilidade. A gente sabe que os nossos desafios eles são muitos, né, lidar com o ser humano é bem complexo, mas também existe uma lindeza, eu me emociono. Mas também existe uma lindeza, uma riqueza muito grande no nosso trabalho, no qual eu sou muito apaixonada e acredito muito. Então, mais uma vez, fiquei muito feliz e muito agradecida da gente conseguir ter essa oportunidade de troca. Mais uma vez, agradeço o convite, tá? E fica aqui o contato, né? Inclusive o e-mail. Eu não tenho redes sociais, mas eu deixei ali dos locais que eu trabalho, mas pode ser por e-mail, eu fico à disposição do que vocês precisarem, tá bom? Um beijo carinhoso a todos e uma ótima noite na continuidade. Obrigada, Keila. Foi muito esclarecedora a sua palestra num tema tão atual e tão necessário para a gente hoje em dia, né? Gente, agora a gente vai abrir para as perguntas.
Só lembrando que o link para participar do sorteio do material que a Keila trouxe está lá na bio da CPP no Instagram, tá bom? Quem quiser conferir, é só entrar lá. Cadê as meninas das perguntas? Eu vou iniciar com uma pergunta aqui que chegou pelo Forms, tá? Todos os diagnósticos clínicos de TDAH são elaborados com os mesmos testes? Caso negativo, é necessário ter duas opiniões sobre os diagnósticos? Olha, essa questão das duas opiniões a gente sempre orienta as famílias, né? Na verdade, é direito da gente buscar outras opiniões, tentar entender por outros olhares, e a gente sempre acaba orientando as famílias. O diagnóstico de TDAH em específico, né? Na CID, ele fala que é um diagnóstico clínico. Então, se é um diagnóstico clínico, teoricamente, pela CID, nós não precisaríamos de avaliação para fazer. Então, o médico lá na consulta, ele, segundo a CID, ele consegue fazer, pela sintomatologia, o diagnóstico de TDAH. Mas a gente viu aqui o quanto os sintomas, eles podem aparecer em outras situações e não ser TDAH, né? Então, por isso que a gente indica a avaliação. E na pergunta que vocês enviaram, como é feita a avaliação? Os testes, eles são selecionados conforme a idade da criança. A gente tem uma bateria ou duas que é de base e a gente vai agregando os testes que nós vamos entendendo ali, né, no nosso raciocínio clínico, que são adequados para serem utilizados com aquela pessoa, com aquela criança, com aquele adolescente. Então, não existe aquela lista específica, tem que fazer esse, ponto final. Na verdade, a gente tem uma bateria fixa, mas também a gente tem escalas e outros testes com essa flexibilidade que cada profissional vai escolhendo conforme a sua vivência, conforme os seus estudos, conforme a idade da criança. Tá? Respondi? Uma coisa que os pais perguntam. Faz um teste de atenção para saber se tem desatenção? Aí a gente, se fosse assim, né, Deus me livre, né? Mas aí o que acontece? A gente tem, na verdade, muitos testes que vai pegando vários tipos de atenção. Por exemplo, a gente está tendo essa questão específica do TDAH. Então, é esse todo que eu comentei o tempo todo aqui hoje, né? Não é por um resultado de uma escala e não é por um resultado visto de forma isolada. Gente, alguma pergunta na plateia? Levanta a mão, por favor. Pode falar, querida, seu nome e sua pergunta. Como é feita a adaptação do currículo escolar depois do diagnóstico de TDAH? Isso, TDAH, dislexia, entre outros. Tá. Na verdade, hoje a gente tem algumas leis saindo fresquinha. Uma que saiu agora em janeiro, que eu não vou lembrar o nome, é 14.000. Eu posso até trazer depois para vocês, em que traz muitas questões dessa inclusão e dessa adaptação escolar, né, que normalmente ela fica restrita a deficiências, né, a quadros de superdotação e quadros dentro do espectro, né, os TEAs. Então, a gente está conseguindo, com muita luta, no ABC, que é onde eu atuo, a gente tem um movimento chamado Grande ABCD, onde a gente está movimentando junto com os políticos, junto com os vereadores, junto com todos que embarcam nessa com a gente, essa questão, né, da gente conseguir a aprovação dessas leis e a gente
adaptação e essa inclusão. Enquanto isso não acontece, a gente está naquele trabalho caseiro, de formiguinha, conversando com as escolas e orientando as escolas dentro daquilo que a gente vai entendendo que seja necessário para cada criança. Então, por exemplo, o TDAH, a gente vai orientando, por exemplo, a ter um tempo estendido de prova, inclusive já até chegou nos vestibulares isso, né, no Enem, nos vestibulares. A ter, por exemplo, algumas crianças fazem locais separados, com menos estímulo extrator. Então, por enquanto, a gente está nessa adaptação mais caseirinha que eu falo, porque ainda não está na legislação de forma firme, né, concreta ali, aprovada. Mas a gente está nessa luta para a gente conseguir com que essas crianças também tenham direito de adaptação. A gente sabe que os disléxicos, né, as pessoas com dislexia, muitas vezes precisa de um ledor de prova, precisa de um transcritor, dependendo do grau da dislexia. Então, ainda a gente está no bom senso ali das escolas, mas lutando pela lei. Na faculdade, lá no ABC, a gente está chegando nos cursos de graduação também. Né? A gente também está chegando nesse sentido, porque muitos pacientes começaram a pedir laudos para a gente, para eles apresentarem no Enem para o vestibular. Então, isso acabou abrindo portas para dentro da graduação. Também um trabalho caseirinho, mas que a gente já está conseguindo, sim, alguns passos ali, e a gente fica sempre muito feliz com isso, porque a gente sabe que isso é uma possibilidade de aprendizado. A gente não está falando de não capacidade, a gente está falando de estratégias, né? Então, quem usa óculos aqui não está enxergando melhor que eu que não uso. Ou eu posso dizer que quem está com óculos está sendo privilegiado. Não está. O óculos é uma estratégia para melhorar essa acuidade visual. Então, a gente consegue igualar, né? Dentro das nossas diferenças. E não priorizar porque ele está tendo prova oral. Não, a gente quer igualar essas possibilidades, né, de aprendizado e de desenvolvimento. Tem mais uma questão aqui. Com o vasto conhecimento da senhora, acredita que os casos de autismo aumentaram de uns anos para cá ou está tendo banalização do diagnóstico? E se aumentou, ao que se deve esse boom? Difícil. Eu acredito, né, não na minha vasta experiência, né, mas em tudo que a gente vai ali colhendo no dia a dia, né, lá na faculdade a gente já tem trabalhos de pesquisa encabeçado com relação a isso, e a gente entende que é um misto de todas essas características. Então, existia antes um subdiagnóstico, né? Eu não vou falar na minha época, porque senão vai ficar bem, né? Mas assim, lá quando eu era menor, por exemplo, eu não tinha colegas com diagnóstico, né? A gente via as crianças com dificuldade saindo da escola, repetindo e saindo, né? Então, existia um subdiagnóstico historicamente. Conforme todos esses critérios, os estudos, tudo isso foi melhorando, a gente conseguiu enxergar melhor o fato, por exemplo, o TEA em questão. Mas também existe uma banalização, infelizmente, a gente não pode negar, né, que existe, eu passei a atender uma gama de pacientes de 2, 3 aninhos que atrasou a linguagem. E por que atrasou a linguagem? Porque ficou na pandemia lá no celular, né? Atrasou a linguagem. Aí quando ele voltou para a escola, ele não interagia com os amiguinhos. Então, poxa, atrasou a linguagem, ele interage socialmente. É autista, né? Então a gente acabou caindo muito nisso. Então, também existe uma banalização diagnóstica, especialmente dentro do quadro de autismo, a gente já sabe de alterações genéticas, né? Cada vez mais sendo investigadas quais são os tipos de alteração desses genes que vão promovendo os diferentes subtipos de quadro de autismo. Então, a gente também está falando de uma questão genética aumentando, numa questão de subdiagnóstico antes e agora, dessas informações mais claras, mas também de uma banalização. Tá? Alguma questão na plateia? Pode levantar a mão.
como que a gente pode ajudar essas famílias que têm uma criança com uma dificuldade dessa? Eu posso indicar o seu trabalho ou precisa ser um encaminhamento médico? O encaminhamento ele pode ser feito por médico, tá? Mas ele também pode ser feito pela equipe, pelos profissionais. Tá? Então a gente tinha muito isso, né? De passar pelo médico, de fazer o encaminhamento via o segmento médico, mas hoje isso ele ocorre cada vez melhor e que bom, né? Porque muitas crianças estão em acompanhamento com a fono, com a psicopedagoga, né? E aí esses profissionais começam a perceber que parece que tem coisas ali a mais ou necessidades que precisam ser aprofundadas. Então também pode ocorrer por colegas nossos. E como eu disse a vocês, inclusive está chegando via escola, né? É claro que a gente sempre tem um olhar na anamnese, né? Eu já fiz a anamnese, por exemplo, de crianças que eu percebi que ali não era o momento de fazer avaliação, que a gente poderia fazer outras coisas e depois sim avaliar. Mas tudo cabe também, né, do nosso bom senso, da nossa ética, também de orientar essa família, né? Não só assim de vamos fazer a avaliação, mas de também orientar. Mas hoje essa questão ela já está mais espalhadinha ali entre os profissionais, inclusive as escolas e as famílias, tá? O seu trabalho é só para município? É só para quem mora em Santo André? Não. Eu trabalho no ambulatório, lá na Faculdade de Medicina, e lá a gente atende qualquer público, não só os residentes da cidade, tá? Mas lá no ambulatório, tá bom? Mas a gente também tem a possibilidade de trabalhar em consultório, né, em clínicas, é possível também, tá? E atendendo as faixas etárias diversas, tá bom? Eu que agradeço. Tem mais uma pergunta aqui? Olá, boa noite. Me chamo Leonardo, primeiro semestre de Psicologia. Eu queria saber quais são os possíveis problemas que o diagnóstico tardio de TDAH pode gerar no jovem e no adulto, né? E como você estava falando assim, da questão sobre o diagnóstico, né? Eu, particularmente, quando a gente entra nesse papo, a gente assim, hoje em dia todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo. Eu acredito que vem muito do fato que, na verdade, não é que todo mundo tem, né? Que, na verdade, as pessoas não sabiam que elas estão descobrindo, né? Por questões de estar percebendo que esses problemas estão acontecendo na vida adulta. Eu queria saber quais são os dados que a gente tem hoje em dia de que esse diagnóstico deve importância das pessoas. Bom, se a gente pensar em diagnóstico tardio, a primeira coisa que a gente tem é uma bola de neve, né? Então, vamos lá, TDAH, um transtorno do neurodesenvolvimento, que necessariamente as características vão aparecer lá no neurodesenvolvimento, tá? Então, a gente percebe que quando a gente consegue fazer um diagnóstico assertivo, sério, né, detalhado, a gente consegue dar a possibilidade de um tratamento para aquela criança, vamos pensar na criança, no processo de desenvolvimento dele, certo? Então, se a gente está falando de tratamento que pode ser medicamentoso ou que não pode ser, nem todo TDAH necessita de tratamento medicamentoso, mas também nós estamos falando de estimulação ali. Então, se esse TDAH está causando alguma dificuldade na escola, né, uma psicopedagoga acompanhando, ajudando nessas habilidades escolares, o próprio psicólogo. Então, a gente vai conseguindo fazer com que as dificuldades possam ir diluindo nesse desenvolvimento, tá? E quando a gente não consegue essa possibilidade do tratamento na infância, a gente vai percebendo essa bola de neve na adolescência e às vezes desembocando muitas vezes na vida adulta, tá? Se a gente pensar no tratamento medicamentoso, qual que é a ideia que a gente tem, né? Então, o TDAH ele é um transtorno neurobiológico, ele é neuroquímico. Então, a gente vai ter alterações ali de dopamina, de noradrenalina, lá nas nossas feiras sinápticas. É essa questão que dificulta o foco atencional. Então, por exemplo, quando há necessidade de um tratamento medicamentoso, quando há necessidade, tá bom? A gente sabe que essa disfunção neuroquímica, ela vai se corrigindo naquele processo de desenvolvimento do cérebro. E quando a gente vai fazer o tratamento medicamentoso lá na vida adulta, o que aconteceu com esse cérebro? Já não está mais no neurodesenvolvimento. Então,
Então, a gente vai contar com a nossa plasticidade, tá certo? Então, quando há necessidade, né, desse tratamento medicamentoso junto com o terapêutico, dentro do processo de desenvolvimento, a gente consegue ter esses ganhos, vai corrigindo o neuroquímico, a gente vai ajustando as alterações ali, as dificuldades comportamentais, sociais, né, psicológicas dentro desse processo de neurodesenvolvimento. Tá? Respondi? Gente, a gente tem espaço para mais 2 perguntas, tá? Tem uma ali atrás, né? Tem a Bruna ali atrás e o Thiago ali na frente. Boa noite, pessoal. Eu queria perguntar sobre prevenção de danos. Tem uma obra muito famosa nos Estados Unidos, um filme, que fala sobre jogadores de futebol americano que apresentavam comportamentos agressivos após as consecutivas os impactos, né, na cabeça. Eu queria saber como é o cenário no Brasil em relação a esse tipo de coisa. Vocês estão ouvindo? Eu só perdi o comecinho, me desculpa. Claro, sorte que eu perdi, né? Quero perguntar sobre prevenção de danos relacionado ao esporte. Um caso muito específico. Tem uma obra nos Estados Unidos, cinematográfica, um filme, que mostra jogadores de futebol americano apresentando comportamentos extremamente agressivos após muitos anos de jogos, participando de jogos. Porque o tanto que eles batiam na cabeça acabou lesionando. Sim. Acho que deu para entender, né? Estou nervoso. Esse tipo de prevenção é comum na neuropsicologia, especialmente depois desse caso, porque é um caso real. E como esse caso está no Brasil? Eu fiz 2 perguntas, mas acho que deu para entender. Pode só responder também. Não tem problema. Eu não tenho experiência, né, com esporte, mas se a gente pensar em cérebro, né, a gente sabe que essas alterações aí ambientais vão realmente causando alterações estruturais e causando alterações ali neuroquímicas, neurotransmissoras, né? Então isso já é fato. Existe uma área dentro, né, da neuropsicologia que é a reabilitação neuropsicológica. Eu não tenho especialidade em reabilitação neuropsicológica, né? Mas é uma possibilidade e dentro da avaliação da reabilitação neuropsicológica é trabalhado a reabilitação dessas funções, tá? Que no caso sofreram alterações ou por lesões, ou por impactos, ou por questões neuroquímicas também. Então a gente pode contar com essa especialidade pensando em reabilitação cognitiva, pensando nessa reestruturação, né, cerebral que vai atingir as funções e que vai chegar no comportamento. Tá? Respondi? Eu que agradeço. Tem mais uma aqui, a última, o Thiago. Opa, boa noite, tem outro também. Então, eu queria saber qual é a sua opinião em relação a se há uma possibilidade de atuação da neuropsicologia em junção com o profissional de orientação psicanalítica. A gente sabe que essas duas especialidades vêm de pressupostos psicológicos totalmente diferentes, mas eu tenho essa dúvida, se há uma atuação que é viável e contribui de fato para o paciente juntando esses pensamentos. Vou fazer o coração para você. Sabe que quando eu entrei, porque eu sou de base, né, psicanalítica, e quando eu entrei na neuro, era meu medo, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer lá, né? Porque a gente tem um pouco essa dimensão de que são coisas contrárias, né? Mas elas não são, olha que delícia. E aí eu me encontrei com outras pessoas lá também e falei, ufa, que bom. Porque assim, a gente sempre imagina direcionado muito para as questões ali cognitivas, comportamentais, análise do comportamento. Mas elas podem se somar sim, Thiago, né? Elas podem se somar, Thiago, porque veja, lembra que a gente está comentando aqui o tempo todo que a gente tenta entender essas funções cognitivas, né?
desempenho dessas funções e o quanto que elas afetam o comportamento, mas a gente não está dizendo que isso, né, são apenas os resultados dos testes, os resultados das escalas, né, essa questão assim direcionada muito mais para o cognitivo e para o comportamental. A gente está dizendo que existe uma compreensão disso, né, e que vai muito além, e que essa compreensão ela indifere, por exemplo, da sua linha teórica, por exemplo, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer a parte, sei lá, estou aplicando teste de atenção, mas, por exemplo, entender o comportamento dele com base no que eu tenho, né, de linha teórica, me ajuda a entender o porquê que ele está tendo aquela atitude no teste, por exemplo, entendeu? Quando a gente vai avaliar os aspectos psicológicos, você vai usar totalmente a linha que você atua. Entende que não está preso? Tem quem pense, né, que de repente é mais favorável você ter essa base. Mas eu pude comprovar na prática que isso não me influenciou, no sentido ruim, sabe? No sentido que pudesse me impedir alguma questão ali dentro da avaliação por não ser de uma linha cognitiva. Tá bom? Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente quer te agradecer sua disponibilidade. Eu agradeço mais uma vez, eu fico à disposição. Tá bom? Uma excelente noite, uma excelente palestra para você. Gente, só um minutinho, então a gente vai fazer o sorteio do baralho de sondagem e intervenção que a Keila trouxe pra gente e 2 coletinhos da CPP. A pessoa não estiver aqui não ganha, tá? Pouca ideia. Tem? Pouca ideia. Alessandro. Camila. Deixa eu falar, conheço. Damares da Silva de Souza, tá aí? Não. Damares da Silva de Souza. Não posso mentir porque meu nome tá no achar. Não tem como mentir, meu nome tem aqui. Não, Damares não? Perdeu. Vai, guarda lugar. Agora 2